Nós não precisamos de muito. Precisamos mesmo de uma vida que vale a pena ser vivida. É estranho em uma era do consumo excessivo alguém que seja o oposto, que queira ter menos coisas, ao invés de conquistar mais, de acumular. Mas confesso que faz um bom tempo que eu vivo nisso, que eu desejo isso. Eu desejo ter menos. Porque eu me esforço muito, né? Aliás, todos nós se esforçamos muito, investimos muito do nosso tempo para conseguir um dinheiro que, além da função dele de nos manter, de pagar o aluguel, pagar a alimentação, a saúde e outras coisas, nós ainda investimos em prazeres momentâneos, acumulamos objetos, móveis, gastamos com coisas que muitas das vezes nem precisamos. A maioria das coisas que a gente gasta não precisamos necessariamente. Então é roupas que a gente compra e fica encostada em um canto e a gente não usa, costuma usar aquelas mais preferíveis que a gente já está mais habituado a usar. É aquelas pessoas que gostam de gastar com jogos, vai investir um dinheiro também em jogos que não vai acrescentar nada na vida real e que em algum momento vai parar de jogar aquele jogo e aquele dinheiro se foi. Era um dinheiro que poderia ser útil para, sei lá, de repente ter um tempo mais livre, ter um pouco mais de tempo livre, né? De repente sair do emprego, investir em algo que vai lhe acrescentar esse tempo, que o tempo é o nosso bem mais precioso. E um dos meus objetivos, quando eu penso em diminuir a quantidade de coisas que eu tenho, em frear esse consumismo excessivo que é imposto sobre nós, que a propaganda, tudo que a gente vê está estimulando esse consumismo. Nossa cabeça é alienada. Mas isso acaba tirando nossa liberdade. Porque dinheiro é tempo. Então, se eu tenho a opção de gastar menos, ter menos coisas, se eu tenho a opção de usar menos dinheiro, que é usar menos tempo para comprar menos coisa e ter mais tempo para mim, para fazer aquelas coisas que eu gosto, então é isso que eu quero fazer. Pois não vejo muita vantagem em acumular muitas coisas, não. Chegará um momento que terei que deixá-las. Elas nunca serão totalmente minhas, 100% minhas. Eu não conseguirei
usufruir 100% delas. Eu tenho uma meta que não sei se eu algum dia conseguirei alcançar, mas de viver com o suficiente que caiba na mochila. Talvez eu não consiga alcançar essa meta, talvez eu mude de ideia sobre isso, mas que eu tenha somente o suficiente. Isso eu tenho certeza que é o que eu quero. Eu não quero seguir o mesmo caminho que estão impondo sobre mim. Eu quero escolher a vida que eu quero. Eu quero escolher o meu próprio caminho, com lucidez, com clareza sobre o que é a vida, sobre o que é as coisas. Porque a gente vive numa ilusão. A propaganda, ela primeiramente nos vende a ilusão. E o objeto é aquela coisa secundária que vem depois da ilusão, né? Então, viver apenas com o necessário. E nós só precisamos do necessário. Para que mais do que o necessário? E vou reforçar uma coisa que eu falei em um outro vídeo. Paz. É disso que precisamos. Paz. E o que eu percebo é que a busca desenfreadas por acumular, por conseguir riqueza, elas nos proporcionam exatamente o oposto daquilo que estamos desejando. É claro que criamos aquela ilusão da maravilhosa vida que é ter aquelas coisas que não temos, a felicidade que é, porque a felicidade de repente se torna ter aquilo que não temos. Mas se observar quando temos, não somos felizes. Porque quando finalmente temos aquela coisa, a ilusão morre e aquela coisa se torna apenas uma coisa. Então continuamos correndo atrás de conseguir mais coisas, gerando mais ilusões e nunca acaba. Aliás, o que acaba é a nossa vida. E eu não quero chegar no final da minha vida e ver que a única coisa que eu fiz na minha vida foi tentar acumular coisas. E de repente eu percebo que a vida se foi, que me resta pouco tempo, que não fiz nada daquilo que eu queria fazer, que meu dinheiro, que era recurso para me manter, era o tempo que eu precisava, que poderia me dar liberdade. Eu desperdicei. Eu acho que era isso o desabafo que eu queria fazer hoje mesmo.